Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre estratégias argumentativas na redação. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e trago nas redes sociais como produzir uma redação, dicas e orientações de redações em concursos e vestibulares. Você concurseiro sabe que para conquistar o teu sonho, você precisa ter um planejamento estruturado e manter uma rotina consistente, certo? Pois bem, sabendo que você precisa manter essa rotina, precisa ter um planejamento estruturado, é a tua tese, é o que você pensa sobre a preparação para concursos, pois tu também sabe que a falta de preparação, a desorganização dos teus estudos vai comprometer o teu resultado, vai comprometer o teu desempenho. Com isso, eu trouxe aqui para vocês um cenário hipotético. Olhem só. Ao tentar convencer alguém a também estudar para concursos, você pode usar a estratégia argumentativa de comparação. Vejam só, passar em um concurso é como correr uma maratona. Quem treina todo dia, mesmo que seja pouco, tem mais chances de cruzar a linha da chegada. Já quem tenta correr tudo de uma vez na véspera da prova pode se cansar antes do fim. Perceba que houve aqui uma analogia, uma ideia de comparar maratona com o processo de estudos do concurso, justamente para trazer essa pessoa para o contexto que você quer forçar ela a compreender ali, quer convencer, persuadir ela, né? E aí, num cenário hipotético, que ela entende ali o processo de uma maratona, né? A pessoa gosta de correr, enfim, né? Tem ali os seus exercícios físicos. Então, tu traz a comparação do exercício físico pro cenário em que você quer convencê-la a estudar para concursos. E aí, já considerando a tua tese, em que você sabe que precisa de um estudo estruturado, planejado, uma organização de rotina de estudos, você traz isso e remete essa ideia de que não adianta deixar para o último segundo, acumular matéria, achar que vai dar conta, por exemplo, num cenário onde há muita legislação, achar que vai dar conta de toda aquela legislação. Ou no cenário trazendo para cá, no sentido de que estuda todas as matérias, sabe tudo, né, em todos os segmentos, mas não pratica a redação, não pratica ali a escrita, sendo que lá no edital está dizendo que sim, haverá prova discursiva, haverá prova de redação. Então, no momento que você começa a postergar isso, deixar de lado, isso vai prejudicar o teu desempenho, né? Considerando que redação é uma pecinha-chave lá, até mesmo para te realocar na classificação. Então, já fica aí a dica da importância de escrever, de redigir redação, tá bem? Então, a gente tem aqui a comparação, né, que é uma das várias estratégias argumentativas, mas não somente elas, tem outras também. Antes de irmos para essas outras possibilidades de estratégias argumentativas, nós vamos fazer uma análise da proposta que foi cobrada, o tema que foi cobrado no concurso para agente de polícia legislativa em 2024, pela banca Fundatec. Vamos lá? Então, nós temos aqui o seguinte: inicialmente a banca ela costuma trazer as instruções sobre o texto, né, que é o dissertativo argumentativo, a quantidade de linhas, né, mínimo 15, máximo 30, e aí a construção de que é necessário nessa elaboração de texto expor suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título, então também é obrigatório a inclusão de um título na tua redação. Alguns pontos importantes e depois nós temos ali a proposta de redação. O zagueiro Robert Renan foi vítima de racismo nas redes sociais após a eliminação do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho. Na última segunda-feira, 25 de março, o jogador nascido em Brasília errou de cavadinha uma das cobranças na disputa de pênalti que culminou na eliminação do Colorado e recebeu xingamentos tanto na conta oficial do Instagram quanto de usuários no X, no antigo Twitter. Nos comentários, criminosos citaram ofensas como macaco, por exemplo. Após a viralização do caso, as publicações foram apagadas e os autores privaram os próprios perfis. Por sua vez,
Robert desativou a possibilidade do público comentar nas fotos postadas por ele nas redes sociais. Até o momento, o jogador e o Inter ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido. Em maio do ano passado, ainda quando atuava no Zenit, Robert denunciou uma série de ofensas racistas após a vitória do Brasil sobre a Tunísia no Mundial Sub-20. Na ocasião, o zagueiro foi expulso e na saída de campo foi provocado pela torcida argentina em La Plata. Como forma de resposta, o brasileiro fez o sinal de 5 com a mão, referencia aos títulos mundiais do Brasil. Nas redes sociais, os criminosos fizeram xingamentos e comentaram no perfil do jovem com emojis de macaco. A CBF enviou uma representação à FIFA sobre o caso, mas ninguém foi punido. Lutar sempre, fugir nunca, recuar só se for para pegar impulso. Isso aqui é Brasil, escreveu o defensor na época. Então a gente tem um texto bem problemático aqui, né, no sentido de racismo. E depois nós temos, a partir da leitura da notícia e do texto motivador da prova de língua portuguesa, elabore uma redação de caráter dissertativo argumentativo sobre o tema a seguir. De que maneira o poder público e diferentes instâncias da sociedade podem combater o racismo no esporte? Então aqui é uma pergunta, né? E essa pergunta, de que maneira, né, o poder público e diferentes instâncias da sociedade podem combater o racismo no esporte? Né? Então, essa pergunta precisou ser respondida lá pelos candidatos que realizaram a prova em 2024. A partir disso, então, considerando esse cenário e esse tema que é racismo no esporte, eu vou agora mostrar para vocês algumas possibilidades de estratégias argumentativas que poderiam ter sido usadas ou que podem ser usadas caso você queira produzir a redação com esse tema, né, e já ir praticando a tua escrita. Eu vou trazer agora algumas sugestões de estratégias argumentativas. Antes de seguirmos, se este vídeo está te ajudando de alguma forma, te inscreve no canal, deixa teu like. E se você quer que eu analise outra banca ou traga alguma outra análise de proposta de redação, já coloca aqui nos comentários. Uma das primeiras estratégias argumentativas que a gente pode levar para esse tema é os dados estatísticos. Né? Segundo a FIFA, os casos de racismo no futebol aumentaram 40% entre 2022 e 2023, com grande parte dos ataques sendo direcionados a jogadores negros. Então, esse dado aqui, ele pode te ajudar a comprovar, né, a validar a problemática em questão e fortalecer aí o teu argumento da maneira em que o poder público e o que as demais instâncias da sociedade devem fazer para combater esse racismo no esporte. Prof, mas esse contexto não está falando sobre como fazer isso, de que maneira será executado isso. Não, a estratégia argumentativa, ela vem para fortalecer a problemática em questão, que é o racismo no esporte. Então, por meio desse dado, se mostra que isso é muito gritante, né? Considerando que os casos de racismo aumentaram, ou seja, não houve uma progressão nos últimos anos. Elas aumentaram 40%, é quase metade, né, dos casos que ocorreram nos anos anteriores. Então, não está havendo, é evidente que o poder público não está agindo. O poder público e as demais instâncias da sociedade não estão tomando ações para inibir isso, visto que se está aumentando. Uma outra forma de estratégia argumentativa é a exemplificação. Então aqui nós temos uma situação, né, um exemplo de que o jogador brasileiro Vinícius Júnior sofreu ataques racistas em jogos da La Liga, evidenciando a falha das autoridades esportivas em coibir essas práticas. Então aqui também uma maneira bem explícita, bem clara de que o poder público e as demais instâncias da sociedade não estão agindo. Então essa estratégia argumentativa, ela vai te ajudar a organizar o modo que você deseja que haja esse combate, haja essa diminuição do racismo no esporte. Outras estratégias que podem te ajudar a argumentar, né, o teu posicionamento no texto é a alusão histórica e causa e consequência. Vejamos. Na alusão histórica, nós temos o seguinte:
Durante as Olimpíadas de 1936, Jesse Owens, atleta negro dos Estados Unidos, venceu 4 medalhas de ouro, desafiando a ideologia racista nazista, mas foi ignorado até pelo presidente Roosevelt. E isso mostra como a discriminação persiste ao longo do tempo. Então aqui traz uma ideia, uma alusão histórica lá de um contexto, né, num cenário dos esportes, né, no cenário ali de que o atleta, mesmo vencendo 4 medalhas de ouro, ele foi ignorado, ele foi sendo irrelevante, né, para o cenário lá da ideologia racista nazista da época. Então isso fortalece, né, mostra que mesmo anos depois ainda há uma maneira racista nos esportes. Isso ainda é bem marcante, né, bem problemático. Então também pode ser trazido alusões, né, históricas lá num contexto bem histórico para a tua redação e fortalecer o teu argumento. E aí, por meio desse repertório externo, você valida o quanto é necessário que haja tal medida, que haja tal ação por parte do poder público e por parte das demais instâncias da sociedade. Já na estratégia argumentativa causa e consequência, a gente tem o seguinte: o racismo afeta o psicológico dos atletas, reduzindo seu rendimento e os afastando do esporte. Isso prejudica não apenas os jogadores, mas também a diversidade e o crescimento da modalidade, né? Então, obviamente, se uma pessoa ali está enfrentando, né, o racismo, tendo que enfrentar esse baita problema que a gente vê aí no nosso contexto enquanto sociedade, a pessoa ela pode, né, acabar se fragilizando, se sentindo desconfortável com aquele cenário e se afastando do que ela ama, do que ela trabalha, né? Muitas vezes ali não é para além do amor pelo esporte, né? É por uma questão de necessidade também, né, de se ver ali como profissional do esporte. E aí a pessoa acaba tendo tantas questões psicológicas ali sendo afetadas que ela acaba desistindo, acaba entrando em depressão e entre vários outros problemas que podem acontecer na vida dessa pessoa. Então não basta ser vítima de racismo, ainda tem que aprender a lidar com isso? Não, né? O correto é que isso seja reduzido, isso seja erradicado, né? Que cada vez menos a gente veja esses tipos de ações tão absurdas, que foi o caso ali, foi vivenciado ali pelo jogador Robert, né? Cada vez menos isso aconteça. E o caso do Vinícius Júnior, que também foi vítima de racismo. Então, o que se projeta, o que se espera para um futuro é que cada vez menos isso aconteça, cada vez menos a gente vivencie esses cenários absurdos. Mas, para isso acontecer, é necessário ações, é necessário que o poder público, que as demais instâncias da sociedade tomem medidas que inibam isso, né? Que reduzam isso. Então não basta só dizer, isso é um problema, que triste. Não, tem que fazer com que o poder público tome as medidas necessárias e ações necessárias para reduzir. Assim como as demais instâncias da sociedade, isso somos nós, a sociedade, o povo, né? De que maneira nós aqui podemos ajudar, podemos nos organizar para que isso seja reduzido. É uma educação, é alguma questão educacional mais explícita nas escolas, né? Não basta só o simples que já é propagado dentro das escolas, algo muito mais concreto, né? Ou uma situação aí de um contexto para além do ambiente escolar, que a gente precisa agir, né? Mais campanhas nas redes sociais, nas grandes mídias, que são as televisões, né? De que maneira há uma ação ali de que tanto o poder público quanto a própria sociedade pode fazer, né, para reduzir, para diminuir esses problemas, e que a gente não veja dados de que está aumentando, e sim de que está reduzindo, que está gradativamente cada vez menos casos e situações de racismo aconteçam, né? Então o nosso foco aqui, o foco que está sendo solicitado pela banca é a ação que precisa ser feita. Então, os parágrafos de desenvolvimento, eles vão usar as estratégias argumentativas para embasar o teu argumento, mas a justificativa, o modo que isso vai comprovar o que você está defendendo, vai variar da estratégia que você vai usar, do porquê você entende que
o poder público e as demais instâncias da sociedade precisam combater esse racismo no esporte, tá bem? Me conta aqui nos comentários quais estratégias você costuma usar para a produção das tuas redações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!